Muito bom dia a todos os que estão conectados pelo satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, também por todos os meios de comunicação da internet e demais outros meios, e também lá em Valparaíso, no Chile, onde está o missionário Miguel Bermudes Marim, congregação que pastoreia o reverendo Sérgio Aguilar. Hoje, sexta-feira, 1º de março deste ano de 2024, temos como tema a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que foi pregado no dia 14 de fevereiro de 2014 em Cali, na Colômbia. Nos leu aí nosso irmão William a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao 31, onde nos diz: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão comovidas ou abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então se lamentarão todas as tribos da terra. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, desde uma extremidade do céu até a outra. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. Podem assentar-se, por favor. Nos fala na mensagem, nos preparando para ser adotados, que foi pregada no domingo 19 de janeiro de 1997, aqui em Caiei, Porto Rico, nos diz o nosso irmão William. Agora vejam que há uma ordem para a adoção dos filhos e filhas de Deus. E todos estarão sob debaixo do ministério do Filho do Homem, do anjo do pacto, que é o mesmo anjo que apareceu a Moisés, o mesmo anjo que apareceu a Abraão, o mesmo anjo que apareceu a todos os profetas do Antigo Testamento, e depois se fez carne na pessoa de Jesus, anjo do pacto. E agora vejam que este anjo, no tempo de Moisés, quando apareceu para Moisés para que libertasse o seu povo, que estava oprimido, estava escravizado, e Deus tinha escutado o clamor, pois eles estavam clamando pela sua libertação. Em Êxodo, capítulo 3, nos diz, no versículo 1 diz: apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas pelo deserto e chegou até Horebe, monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo, e lhe apareceu o anjo de Jeová em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou e viu que a sarça ardia em fogo e a sarça não se queimava a consumir. Então Moisés disse: agora eu irei e virei essa grande visão. Por que razão essa sarça não se queima? E vendo Jeová que se virava para ver, o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora vejam, está se identificando por esse Deus, ou com esse Deus que esteve manifestado lá no tempo de Abraão, de Isaque e de Jacó, e neste momento iria se manifestar através de Moisés. Porque é o mesmo Deus mudando de máscara, ou seja, é Deus em morte, mas continua sendo Ele mesmo. O mesmo, com o mesmo programa, com o mesmo plano ou projeto, com o mesmo plano que Ele teve desde o princípio, cumprindo seu programa no meio da raça humana, com esse instrumento em cada era, em cada dispensação, mas continua sendo o mesmo dono.
é quando a pessoa vai construir um edifício, ou vamos dizer, para colocar assim mais esmiuçado, uma casa, e ele divide a construção em diversos feitores da casa, construtores, e as pessoas que passam por aí, mestre de obra, primeiro vem aquele que está removendo a terra, tirando a terra, uns com umas máquinas e uma pessoa que está dirigindo essas máquinas, mas depois de um tempo e vê um outro dirigindo umas pessoas que estão construindo mais sapatas e colocando cimento. Depois passa e vê a casa levantada e vê outras pessoas trabalhando, com outro chefe colocando janelas. E depois passa de novo e vê outro grupo com outra pessoa dirigindo, pintando. E depois passa de novo e vê uns eletricistas lidando com cabos, trabalhando com cabos, luzes, lâmpadas e outros dirigindo essas pessoas. E depois vê a pessoa, um outro que está colocando a grama e as árvores e todos os ornamentos, isso da jardinagem, essas coisas, com outro que está dirigindo isso, dirigindo essas pessoas fazendo isso. E também, se estiver trabalhando aí, o do pórtico, e um outro líder, um outro chefe das portas, né? Depois chegam a um caminhão desses que vão instalar com outro chefe, e ouve, mas o que? Quem é o dono? Quem é que está dirigindo tudo? Vejam, pode se ver de momento diversos líderes aí, mas tem um só dono, tem um só chefe, ou seja, o dono da casa que tem tudo, que passou os planos ou projetos como queria que ficasse assim com esse arquiteto, veja o Espírito Santo, e obra através de todos eles até que termina esse trabalho, mas teve diferentes fases, diferentes etapas, essa construção. Ainda que sabemos, ou mesmo que sabemos que o mestre de obra, podemos colocar que é o Espírito Santo, e teve diferentes mestres nas diversas áreas para essa construção. Isso para que mais ou menos entenda essa forma assim. Agora vejam que aqui esse mesmo que aparece a Moisés, ele diz que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E então diz: Moisés cobriu seu rosto porque teve medo de olhar a Deus. Depois disse Jeová: bem tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus exatores ou detratores, porque tenho conhecido as suas angústias, e desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e larga, a terra que flui leite e mel, aos lugares do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E o clamor, pois, dos filhos de Israel veio diante de mim, ou chegou, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vai, portanto, agora, e te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora, aqui está Deus dizendo a Moisés o que fazer. E esse clamor, Deus então vem a realizar uma obra para uma libertação. E toma esse instrumento, esse véu de carne, e realiza a obra de libertação desse povo. Ele tinha esse plano no seu programa de libertá-los, mas não era apenas só libertá-los, era que os iria colocar numa terra que fluía leite e mel. E depois vemos mais adiante, na frente, com aquilo que Moisés fez, lhe custou o não entrar vivo à terra prometida, mas isso não quer dizer que os planos de Deus iriam terminar aí. Bom,
se acabou. Já Moisés fez o que não deveria ter feito, portanto, não metereis o povo na terra prometida. E aparentemente aí se vê como que então se acabou o plano divino, dessa palavra que ele disse que se entrar na terra prometida, não, Deus continuou o seu programa, os seus planos ou projetos. Então ele já tinha um homem pronto, preparado aí. E sempre ele cumpriu o seu propósito ou motivo para o qual os libertou, ou seja, continua sendo a obra de Deus, ela continua sendo cumprida, porém, com um outro instrumento, mas continuou sendo o mesmo Deus. E isso é o que algumas pessoas não entendem, não compreendem como é que Deus tem operado de era em era, de dispensação em dispensação. Quando Deus termina com o mensageiro, isso não quer dizer que a obra chega até aí. O Filho de Deus vigia e vê que então em tempos passados, quando isso tem acontecido, Deus levanta outro instrumento, outro líder, porque é a forma como Deus tem companheirismo com seu povo, com seus filhos, é através ou por meio da forma em que eles mesmos se comunicam e se falam, pois é assim mesmo que ele faz com seus filhos, do mesmo jeito, não de uma outra forma, é dessa forma, portanto, dessa maneira, portanto, ele está dizendo aí que os iria libertar. E depois, nós vemos a obra consumada, completada, mas não vemos Moisés aí. Mas o que foi que aconteceu aqui? Moisés não está, agora está Josué. Mas estão na terra prometida, porque Deus cumpriu a sua palavra, os introduziu aí na terra prometida. Agora, isso é o que está nos dizendo aqui o nosso irmão William, nisto que nós estamos lendo, que esse mesmo anjo do pacto que apareceu a Moisés, que apareceu a Abraão, o mesmo anjo que apareceu a todos os profetas do Antigo Testamento e depois se fez carne na pessoa de Jesus, já o vemos então em carne humana em Jesus. Esse anjo estará manifestado em carne humana no último dia, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E esse termo, a palavra anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, como lhe fez para em muitas pessoas fez o crer de uma certa forma, que é colocado esse véu para que não consigam entender que esse mesmo anjo é o que esteve operando em Paulo, em Irineu, em Martim, em Colombo, em Lutero, Wesley, porque é o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E quando ele menciona aí anjo do Senhor Jesus Cristo, vejam, para esse tempo, como é o personagem, é o instrumento onde Deus está realizando a obra para os filhos de Deus neste tempo, onde ele estava aí sendo manifestado, pois todos estão focados, por exemplo, no tempo de Paulo, olhando para Paulo. Paulo era esse anjo, ou seja, esse instrumento em quem Deus estava operando nessa porção que cabia à primeira era. E assim aconteceu com cada uma das eras. Em cada uma das eras continua sendo o anjo do Senhor, mas que em Apocalipse dizendo, eu, Jesus, envio o meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Mas tem sido ou foi o mesmo anjo. O que acontece é que aí ele já o coloca enviando já para esse tempo, onde estaria mostrando as coisas que seriam as coisas que iriam acontecer no último dia. Mas essa escritura tem múltiplos cumprimentos, porque vejam vocês que esse mesmo anjo em quem esteve manifestado em Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero e no irmão Branham, o vemos na visão da grande tenda catedral, carpa catedral, que está realizando aí e cumprindo aí a segunda vinda do Senhor. Mas o vimos em todos os mensageiros e o vimos
realizando, fazendo uma obra grande através do ministério do reverendo William Branham. Mas, porém, o cumprimento da vinda do Senhor com os ministérios de Moisés e Elias não se tinha cumprido todavia, porque isso pertencia ao tempo do fim, onde a igreja teria uma grande carpa, catedral, e onde Deus estaria operando aí os ministérios de Moisés e Elias para dar-lhe a fé de rápido para todos os escolhidos de Deus que já estavam nessa etapa na qual o que lhes faltava era a fé de rápido. Ou seja, o que lhes faltava era receber a revelação do sétimo selo, a revelação desse anjo que era diferente dos outros. Agora, olhem o que continua dizendo aqui, através desse anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, desse último profeta, porque é o Benjamim dos profetas, ou seja, o último dos profetas, através desse profeta mensageiro, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, estará cumprindo toda a promessa que ele fez para a sua igreja para o último dia, estará cumprindo todas as profecias que correspondem, que pertencem ao último dia, porque toda promessa, toda escritura tem que ser cumprida na vinda desse anjo, que é muito diferente dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Na página 95 do livro de Citações, no parágrafo 895, diz: a trombeta sempre anuncia a guerra. O mensageiro, o anjo, vem à terra, o mensageiro da hora, com Lutero, ou seja, o mensageiro da hora, no tempo de Lutero, pois tinha que aparecer o mensageiro nessa era, que era Lutero. No tempo de Wesley, tinha que aparecer o mensageiro desse tempo, que era Wesley, e assim por diante. Como qualquer dos mensageiros dos quais falamos, o que ele faz? Ele chega e um selo se abre, revelado, uma trombeta soa, e uma guerra é declarada, e lá vão eles. Então o mensageiro morre, ele escreve aí, o mensageiro morre, escreve Apocalipse 11, porque aí já está mostrando o que seria com esse último mensageiro. Ele sela a parte ou separado esse grupo que está introduzido, e uma praga cai sobre esses que o rejeitaram. E então ele continua, então se organiza-se e obtém outra organização. Ele escreve aqui neste livro de citações, o anjo abre o selo, e no outro livro de citações que ele tem aí, nesse mesmo extrato, ele escreve, o selo se abre quando a mensagem chega e desenha uma estrela de Davi, ou seja, que o selo se abre com a presença desse anjo, desse ministério, aí nessa era, na porção que corresponde. Continua dizendo, por isso é que quando o sétimo anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia viu a esse anjo mensageiro, disse que esse era quem tinha o 7º selo, do qual, no livro dos selos, nos fala, era o que tinha o 7º selo. E ele disse, o qual tenho mantive como uma pergunta na minha mente por toda a minha vida. Os outros, vamos ver. Na página 469 do livro dos selos, diz: e notaram que eu disse que um desses anjos era muito diferente, parecia muito diferente dos outros. Estava numa constelação com 3 de cada lado e um em cima. O que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, este era o 7º anjo. Ele era muito mais brilhoso e significava muito mais para mim que os outros. Lhes disse, falei que tinha um posto assim robusto, forte, e estava voando para o oriente. Também lhes disse que me levantou, me alçou. Vocês se lembram disso? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive isso como uma pergunta na minha mente por toda a minha vida. Amém. Os outros selos significaram muito para mim, certamente, mas vocês não imaginam o que tem significado este 7º. Agora, vejam que este anjo é quem tem o 7º selo.
E ele nos fala aí que o selo se abre quando chega a mensagem, ou seja, e no outro escrito diz: o anjo abre o selo, ou seja, com o aparecimento do anjo em cada era, abre-se esse selo. E assim acontece com o sétimo selo, o qual ele nos tinha dito que esse mistério seria aberto em uma grande carpa catedral. Portanto, esse anjo, que era diferente dos outros, tem que estar manifestado nessa grande carpa catedral para que com a sua vinda abra o sétimo selo. Continua dizendo aí, ou seja, que através da manifestação em carne humana desse anjo mensageiro se cumpriria o sétimo selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, e se realizaria a obra de Deus, a obra de Cristo prometida para o último dia, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Ou seja, que com o aparecimento desse anjo, que era diferente dos outros, neste tempo final, ele se manifestaria como leão da tribo de Judá, não como cordeiro. Enquanto ele esteve nas eras, esteve como cordeiro. Enquanto esteve no tempo desse poderoso arcanjo no meio da igreja, esteve como cordeiro, porque ele dizia: bom, todavia o podem ver aí na história que todavia se faziam chamamentos para que as pessoas viessem receber o Senhor, eram batizados nas águas, tinha-se batismos, tinha-se Santa Ceia, lavatórios de pés, e isso pertencia a uma obra como cordeiro, a uma obra em uma dispensação de graça. E para a vinda desse anjo forte, o povo já tinha que estar preparado, ou seja, na posição e completos, porque ele diz que ele estava aí fazendo intercessão até pelo último, e quando esse último entrou, então ele iria fazer essa mudança de cordeiro para leão. Portanto, para fazer essa obra de reclamação, o povo tinha que estar completo. E o povo já tinha que ter entrado por essa porta na sua primeira vinda. E para receber o corpo glorificado, assim como se recebeu o corpo teofânico da sexta dimensão e trouxe pela porta da primeira vinda do Senhor, para receber o corpo glorificado é necessário entrar pela porta da segunda vinda do Senhor, o qual ele viria como leão da tribo de Judá. Vejam, tudo corre ou vai em paralelo com a vinda desse anjo. No meio da igreja se abriria o mistério da segunda vinda do Senhor. Agora olhem para que diz: para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, na página 98 deste livro de citações, parágrafo 855 nos diz: todas as hostes do céu estavam silenciadas por essa meia hora, quando esse mistério do sétimo selo e o livro de redenção foi aberto. Pensem nisso, mas está quebrado. O cordeiro rompe o quebra. E sabem vocês o que lhes foi dado? Temor reverente por ele, e eu creio. E escreve aí a meia hora de silêncio. Também escreve neste outro livro a meia hora de silêncio na vinda do Senhor, ou abertura do sétimo selo. Ele nos tinha falado que todavia aparecia ano de 2009. Vejam aí, todavia a meia hora de silêncio não se cumpriu em 2009. Ou seja, na manifestação desse anjo, que era diferente dos outros, todavia não estava a meia hora de silêncio, porque se realizaria a meia hora de silêncio com esse ministério no meio da igreja em uma nova dispensação, a dispensação do reino, onde se estaria cumprindo a sua vinda e onde ele estaria como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores. E ele viria como ladrão na noite, ou seja, que o mundo não saberia o que estava passando, e somente os escolhidos de Deus compreenderiam esse mistério. Só os escolhidos de Deus, porque ele vem por eles.
E se não está ou não se estiver esperando, se a pessoa está esperando em um lugar e está esperando que alguém o venha recolher, levar, e tem do lado alguém que está dizendo ou falando, olha, vai vir assim, vai vir assim, vai vir desta forma, vai vir desta forma, mas a pessoa diz, mas olha, se este que está me dizendo todas estas coisas, como que parece que ele é quem vai me levar, porque está me falando assim, mas é ele que está me preparando para eu ir embora para a ceia das bodas do Cordeiro, com tudo isso que ele está me dizendo ou falando, e me está dizendo que fique em alerta, que eu me prepare, e todas essas coisas, e de repente, não está, mas se eu como que entendia que ele era quem iria me levar para o lugar em que eu iria ir ou vou, e eu estou aqui pronto, me faltam uns quantos detalhes, algumas coisas, mas vamos ver o que foi que ele me disse. Ele virá assim, virá assim, virá assim, e quando chega alguém tocando a buzina, isso reúne os pré-requisitos, vai te buscar num certo veículo, numa certa forma, vai descer uma pessoa aí assim, assim, já estava identificando pelas escrituras essa pessoa, mas diz, olha, este aqui tem a pinta exata, como ele tinha me dito ou falado, mesmo que, olha, mas este aqui me parece com alguém que eu conheço, e vai se aproximando, mas esse era... Eu não sabia que tinha sido tu que Deus tinha enviado, havia enviado para me buscar. Eras tu. Agora vejam, nessa forma assim que nós falamos assim, tão simples, normal, comum, é o que Deus está fazendo hoje. E vejam vocês que quando diz como ladrão na noite, é porque ele estará cumprindo plenamente esse trabalho da forma onde nada imaginava como era ou como seria. Por que eu falo ninguém? Porque não estava escrito. O irmão Branham não tinha falado nada. O anjo lhe disse disto, não fales nada para ninguém. Ninguém poderá dizer que sabia como era ou fosse, porque ninguém sabia nada, porque era um mistério por completo, inteiramente um mistério. E era algo que estava na mente de Deus. Era algo que ele tinha aí como secreto. Era algo que tinha escondido. Mas que quando ele começasse a obrar no meio da sua igreja, através desse instrumento escolhido, sim, iria se dar conta, porque ao ter a percepção profética, aí então se abre aí, e é permitido por Deus a esses escolhidos, lhes é permitido por Deus conhecer esse mistério. Quando Jesus disse, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Em Mateus, isso está por aí por aí em Mateus 11, vamos ver. 11:27 diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos meninos, às crianças. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem o Pai conhece alguém a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora vejam que ele permite, tal como permitiu aí a Billy Paul, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Permitiu Billy Paul ver o anjo, e foi com a permissão do irmão Branham. Vejam, estava colocada uma almofada na sua frente, ou seja, tinha um véu, e pela permissão do anjo, sim,
podes me ver. Agora vejam como aí está se cumprindo algo muito, muito importante, porque nem todo mundo verá o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E nem todos. Olhem, aí estava o irmão menor do irmão Branham, Donnie, estava aí, e ele lhe falou: eu posso acordar, despertar o Donnie, ou seja, eu posso dizer para ele: olha para que tu vejas o anjo, e ele lhe falou que não. Agora vejam que por mais que a pessoa busque, lute para ver, ou para entender, ou receber, ou crer, se não lhe são abertos os olhos, se não lhe é permitido por esse anjo que lhe sejam abertos os olhos dessa pessoa, não há ninguém quem na terra lhes abra os olhos espirituais dessa pessoa, ficará cega, nunca haverá o cumprimento, mas aqueles aos quais lhes é dado a bênção, e lhes é dada a autoridade ao Espírito Santo, através do seu instrumento, que abra os olhos dessa pessoa. Não tem forma, não tem jeito que evite que essa pessoa veja. Podem lhe dizer um monte de coisas, podem falar um monte de coisas contra ela. Esse escolhido se manterá firme, porque viu o anjo, e com esse ele fica até que o transformes. O agarrará e não soltará, porque já o encontrou, já o viu. Vejam a forma como é que Deus mostrou aí, nesse lugar, nesse quarto, o que neste tempo final, ou último tempo, estaria acontecendo no mundo, onde pode haver ou existir. Ele falou isso numa ocasião: estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será levado. Ou seja, o coloca, o põe nessa forma, assim, porque, vejam, vocês podem estar na mesma congregação, e uns podem ver e outros não. E esses que não podem ver, em vez de pôr-se a orar ou ficar orando, então vão embora e ficam criticando, blasfemando, e dizer que isso não pode ser desse jeito. Assim, por quê? Porque não estão ordenados para receber as bênçãos sob essa nova dispensação que começou. Agora, olhem, continua dizendo aqui o nosso irmão William, porque para isso é a vinda de Cristo, para soar a trombeta final, a última trombeta, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino, revelar a sua vinda no último dia e preparar-nos para a transformação de nossos corpos, a nós, os que vivemos, e para a ressurreição dos mortos em Cristo. Para isso é a vinda do anjo que tem o sétimo selo e que apareceu lá na constelação de 8 anjos em 1963 nos céus. Na mensagem, o mistério da Palavra de Deus, alimento no seu devido tempo, pregado em 15 de setembro de 1997 em Honduras, nos fala o nosso irmão William. Sem a vinda em carne humana desse anjo, que era muito diferente dos outros, não há sétimo selo aberto. Agora, vejam o claro que ele estava falando aí, desse mistério, mas ao mesmo tempo o oculto, o escondido que estava nesse tempo, porque como não estava se manifestando, não estava se cumprindo a vinda desse anjo, pois ao não estar manifestado e cumprindo esse ministério aí nesse instrumento, pois não estava aberto esse selo, estava selado. E diz, não há sétimo selo aberto, não há cumprimento do sétimo selo e, portanto, não há segunda vinda de Cristo. Porque esse anjo é o anjo que cumpre a segunda vinda do Senhor. E como lemos na mensagem de ontem, vejam que, todavia, ainda ele dizia nesse tempo, que ainda a vinda desse anjo forte não se cumpriu, que ainda a segunda vinda do Senhor não se cumpriu. Por que ele falava assim? Porque todavia não estava manifestado esse anjo operando esse ministério nesse instrumento. Ou seja, que tinha que esperar que nascesse, crescesse, para Deus no determinado momento, tal como aconteceu com Jesus. Vejam que teve um ministério
já quando estava adulto. Ou seja, nasceu, teve que nascer, teve que crescer, e já quando chegou a etapa onde ia cumprir o ciclo messiânico, esse tempo messiânico, então, vejam aí, quando então começou essas etapas no seu ministério, foi batizado e todas essas coisas, e começou o ministério messiânico. Da primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel. Agora, ele nos disse repetidas vezes que na grande carpa catedral era onde se estaria realizando a fé de rapto, a qual estaria sendo pregada para o povo. Ou seja, Deus estaria abrindo o mistério do sétimo selo. E, por lógica, se é numa grande carpa catedral, se estaria abrindo o mistério da segunda vinda do Senhor, se estaria abrindo o mistério do nome novo e todas essas coisas. Ora, esse anjo tem que estar no meio da igreja para cumprir esse sétimo selo. Portanto, para cumprir a segunda vinda do Senhor. E essa mensagem dos ungidos dos últimos dias, que no fim dela foi colocado uma mensagem, umas pagininhas da visão da grande carpa catedral, onde ele escreveu que o ministério que estava operando-se aí era o ministério da segunda vinda do Senhor. Vamos ver se nós achamos isso por aqui. Diz, isso é, nessa mensagem dos ungidos dos últimos dias, colocada nessas últimas páginas de 56, essas pagininhas são... E aí, está tudo detalhado, ele vem falando sobre a visão da carpa, da tenda, e quando o irmão Branham aí diz, então o anjo do Senhor e eu descemos até o quartinho pequeno que ele me falou lá, terei que guardá-lo como um segredo pelo resto da minha vida. E o nosso irmão William, aí nessa porção, ele escreve, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Se é o ministério do Senhor em sua segunda vinda, sempre Deus opera um ministério no véu de carne que está vivo. Porque quando vem ou venham na ressurreição se regressa, se volta em corpos eternos e glorificados, e é numa etapa para realizar um labor, um trabalho diferente dos trabalhos que se realizam ou se fazem nesses corpos terrenos. Já é outra fase do programa divino, mas enquanto estivermos nesses corpos terrenos, Deus continua operando como operou em todo momento, em todo tempo, através de um instrumento, através de um véu de carne. Agora, continua dizendo aqui, que consequentemente não existe segunda vinda de Cristo, não pode então haver fé para o rapto. E não pode haver ou existir transformação. Vamos ler esse parágrafozinho novamente para ter a realidade completa. Sem a vinda em carne humana deste anjo, que era muito diferente dos outros, não existe sétimo selo aberto, não existe cumprimento do sétimo selo e, consequentemente, não existe segunda vinda de Cristo. E não pode então haver fé para o rapto, e não pode haver transformação, nem ressurreição, nem rapto para os escolhidos, porque a fé para o rapto a produzem os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 e revelam o sétimo selo. O que é que produz os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10? A fé de rapto. E o que é que dá a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos? No livro dos selos, na página 104, aí nos diz, 104 lá embaixo diz, e eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé de rapto. Vejam,
Quem traz a fé de rapto? Os trovões, porque o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem de vir para preparar-nos, porque tal como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos mais adiante, se Deus quiser, onde isto está escrito. Agora vejam como é com a vinda deste anjo que este sétimo selo é aberto com a vinda deste anjo e é proclamado os trovões, e através dessa pregação é dado a conhecer à igreja o mistério da sua vinda. Olha, na mensagem às obras do sétimo selo, pregada em 4 de maio de 1998 em Catemaco, Veracruz, México, nos diz o nosso irmão William. Assim que as obras do sétimo selo dão testemunho de onde está o sétimo selo se cumprindo no último dia, onde está o anjo que tem o sétimo selo manifestado no último dia. As obras que estarão sendo feitas por esse instrumento, onde estará o sétimo selo, o estarão identificando como véu de carne, onde o sétimo selo, o anjo que era diferente dos outros, está manifestado neste último dia, porque estará fazendo as coisas que ele prometeu que faria neste último dia, cada uma no seu devido momento. Agora vejam uma coisa importante aqui. No tempo de Davi, quando era nos Salmos, quando ele falou nos Salmos e disse: amarraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Capítulo 22, versículo 16, olhe. Porque cachorros me rodearam, me cercaram quadrilhas de malignos, amarraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Entretanto, eles me olham e me observam. Repartem entre si os meus vestidos e sobre minhas roupas lançaram sorte. Não foi isso mesmo que aconteceu com Jesus? Agora, olhem o que nos fala Pedro. O apóstolo Pedro nos fala sobre os sofrimentos de Cristo, onde ele diz que esses profetas, vamos ver aqui, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, versículo 10 em diante diz: os profetas que profetizaram da graça destinado a vós inquiriram e diligentemente indagaram a respeito desta salvação, esquadrinhando que pessoa e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles. O que é que estava neles? O Espírito de Cristo, o qual anunciava de antemão os sofrimentos de Cristo e as glórias que viriam após eles. Vejam aí, Davi se fundiu ou fusionou com esses sofrimentos tanto e tanto que ele os viveu, ou seja, ele se meteu nesse personagem e atuou, agiu como se fosse o próprio Cristo, o qual estava passando por essa situação ou condição. Ou seja, ele estava realizando, fazendo esse personagem ou seja, estava, como diríamos, fazendo um dublê. Ou sendo um dublê, é como quando a pessoa vai fazer um ato
em um teatro de uma obra, e a pessoa na escola fazia muito isso dos teatros de diferentes obras. Por exemplo, se fosse a obra de Superman, pois aí aparecia uma criança com a capa de Superman, pondo assim para as crianças, e realizava, fazia a obra de Superman. Estamos falando assim com essas terminologias ou palavras. Nós vamos colocar assim mais realista, porque esses já são já são bonecos e coisas assim. Vamos colocar uma obra como a de Mel Gibson, por exemplo, que fez o filme A Paixão de Cristo, por exemplo. Vocês podem ver como ele meteu-se nesse personagem tanto e tanto, no qual ele viveu tanto esse personagem que se viu e a pessoa pôde ver, ainda que fosse um pouquinho. Muitos não tínhamos que ver isso para saber o sofrimento que ele passou aí e nesses dias. Mas vejam que quando se faz um filme assim, pois então a pessoa vê todos os detalhes que Deus permite que o mundo possa compreender e ser plasmado, colocado numa obra assim. Mas aquele que mais ou menos, aquela pessoa que viu esse filme chorou, porque ele meteu-se nesse personagem, viveu ele. Ele diz uma vez que Deus deixou parte do seu sofrimento para nós. Uma parte do seu sofrimento para nós, porque se sofremos com ele, também reinaremos com ele. Mas vejam que cada mensageiro, no tempo em que lhe tocou viver, esteve se metendo nesse personagem, no qual em quem esteve fazendo essa obra de redenção na cruz do Calvário, os profetas do Antigo Testamento, e eles refletiram o que seria esses sofrimentos, que passaria, o Messias passaria na sua primeira vinda. Agora, o que será da segunda vinda também é igual. Cada um, olha, por exemplo, nosso irmão Branham. Não foi o nosso irmão Branham lá no Cairo para ir-se até lá aos judeus e mostrar o sinal do profeta, mas vejam, ele tinha por dentro, tinha o Espírito de Cristo, porque ele diz no livro de Citações, o Espírito ou Elias deste tempo é o Senhor Jesus Cristo, porque é quem opera os ministérios, e ele tinha esse desejo, esse amor por esse povo. Claro que tinha esse amor por esse povo. Ao igual que com a noiva do seu tempo, do grupo do seu tempo, e ele desejava que o seu grupo recebesse essa promessa de transformação estando vivo. E Deus vai conceder isso ao irmão Branham. Haverá um grupo que crerá, que verá o cumprimento da vinda desse anjo, que era diferente dos outros, e será transformado. Agora vejam, ele mostrou com isso de que não era ele, não era o ministério, tinha que ser conforme Apocalipse 11. Agora, o que aconteceu depois? Deus o levou todo mundo nesse tempo, porque agora assim qualquer um vê. Agora a história, passaram já uma quantidade de anos ou tempo, e agora qualquer um vê e diz, claro, sim, ele é o precursor, ele não podia, Deus não podia cumprir isso nele. Aqueles que estão mais avançados, porque tem outros que estão pensando que ele vai voltar. Mas vejam que agora acontece a mesma coisa, agora, e tem uns que estão dizendo, não, ele tem que voltar, nosso irmão William tem que voltar para cumprir aquilo que ainda falta por ser cumprido e dar-nos a pé de rápido para irmos para a ceia das bodas do Cordeiro.
Ele passou pelo mesmo processo pelo qual passaram os mensageiros. Vejam, nos trouxe as boas novas, mas no final, no fim, ele percebeu, se deu conta que ele veio para trazer essas boas novas e tinha que dar todas elas, mas estava falando, trazendo a sua mensagem, focando tudo que fosse ele, ou que era ele, focando tudo nele, que fosse ele, mas já no fim, no final, ele mesmo fala até onde lhe é permitido dizer-lhes ou falar de uma certa forma, para que, com a vinda desse anjo forte, com a vinda desse anjo que era diferente dos outros, tomar todas essas boas novas, todas essas notícias e armar esse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça e com a sua presença em carne humana, o povo entender e compreender tudo que foi trazido e então vê-lo cumprido, ou seja, em cumprimento no meio da igreja. Ele diz já aí por esses últimos dias desse ano de 2016, que tinha sido enviado da presença de Deus para trazer essas notícias, e aí ele está se identificando bem mais claramente quem ele era e o que trouxe para a igreja, e que já uma vez que ele desse tudo isso, tinha que ir embora, ir-se. Mas e o que aconteceu com a ressurreição e o rapto? Bom, essa era a etapa onde se estaria realizando essa mudança de dispensação, onde Deus estaria trazendo à sua igreja esse título de propriedade e estaria dando a ela, através desse ministério, numa nova era e uma nova dispensação, a fé para o rapto. Agora, vejam vocês aqui algo muito importante que ele continua nos dizendo aqui nesta mesma mensagem de As Obras do Sétimo Selo, diz, ou seja, que não o podem apressar, ou seja, ficar apressando. Não, o que nós queremos é ver isto, ou seja, os milagres. Talvez esses que vêm ver, talvez isso que eles queiram ver, alguns, é o que está para o último lugar e querem ver o último sem ver o que é primeiro. Não, é que eu quero ver os grandes milagres, quero ver os grandes milagres físicos. E aí é onde no livro de Citações nos diz, numa porção aí na página 50, onde nos diz, parágrafo 436, diz, vocês não veem como é isso? As pessoas hoje esperam que alguma coisa grandiosa vai brevemente sacudir o mundo todo e tudo isso. Isso é escritural. Não, Senhor. A coisa seguinte em ordem é a ida da igreja. Leem as eras da igreja e vejam que todas essas outras coisas que dão lugar é durante o tempo da cerimônia de casamento, quando a igreja está na glória. Deus volta novamente com maravilhas para realizar milagres e maravilhas pelos judeus, de nenhuma forma para a igreja. E ele escreve Moisés e Elias e os milagres. Agora, olha o que ele diz aqui. Espere a que chegue o aperto. Sente-se por um outro lugar, se é que não quer ver o que vai antes desse tempo. Ou seja, se não querem ver o que se está realizando Deus através na sua igreja antes desse tempo, que é milagres e maravilhas, pois então sente por um cantinho e vá, como já muitos já se foram, porque querem ver o fim e ainda não aconteceu, todavia, o que tem que acontecer antes disso, no fim, que é a fé de rapto, a qual Deus está cumprindo neste tempo final. Este é o tempo disso que está acontecendo, disso que foi falado, disso que vai acontecer antes desses milagres e maravilhas internacionais para os judeus, diz o irmão Branham. Continua dizendo, mas lhes convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro te prepara para o que vem depois. Porque quando chega essa manifestação grande de milagres e maravilhas físicos, Deus já fez
grandes milagres espirituais e maravilhas espirituais. E lhes abriu os olhos aos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos, e estarão vendo a vinda do anjo que era diferente dos outros, velado em carne humana no seu anjo mensageiro e revelado através de seu anjo mensageiro, e estarão recebendo a fé, a revelação para ser transformados e raptados no último dia. Vejam simples que é tudo agora. É como quando estão num teatro e voltamos ao teatro de novo. E isso está se realizando uma obra e a pessoa diz, mas olha, isso sim que isso está muito aborrecível. Falam muito aí, muita falaria. Quando é que vem a ação? Se eu vi na curta-metragem que tinha muita ação e agora se fala. Deixa eu ir numa esquinazinha por aí lá fora para comprar algum pipoca, refresco, enquanto aí terminam de falar, porque eu não preciso disso. Eu vim para ver o filme, mas a obra, e eu não vejo ação nela. Eu quero ver ação. Vai embora, compra lá, ou entretém 2 ou 3 e que também pensam iguaizinhos a eles, ficam falando outras coisas, esses 2 ou 3, e quando voltam, as pessoas estão se preparando e indo, está ficando de pé e indo embora. Mas o que foi que aconteceu aqui? O telão fechou, foi desligado, já não se vê a obra porque já acabou, mas o que foi que aconteceu? E vem as pessoas com esse avivamento, estamos falando agora desse outro lado da tela, porque já vimos em outras ocasiões quando a pessoa é o ator que está lá no palco e todas essas coisas, mas estamos vendo agora por outro ângulo. As pessoas saem alegres, rindo, contentes, avivadas, alegres. Mas por que tu estás rindo? Rapaz, tu perdestes a melhor parte. Tu fostes lá fora, te levantaste, fostes, e foi aí que começou a melhor parte. Mas explica-me, é que tu tens que ver inteiro para poder entender. Não pode chegar agora no final, porque tu não vais entender nada, nem coisa alguma, estás perdido, estarás perdido. E assim acontecerá neste tempo final com aqueles que deram as costas a esse anjo que era diferente dos outros, que está trazendo a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda do Senhor, e se foram lá fora e quando vejam já tudo cumprido, é onde estarão vendo muitas coisas no meio da igreja, e como são crentes da mensagem, dirão, mas vem cá, não se supõe que haveria um rapto? O que foi que aconteceu aqui? E lembre-se que esses são dias bem curtos. Ele apareceu aí uns 30, 40 dias, ou seja, que a ressurreição, quando esteja acontecendo, será um intervalo de tempo bem curto. E todo esse movimento que vai haver, catástrofes por um lado, todas essas coisas, e já depois que esses dias passarem, tudo será muito, muito difícil cada vez, se as coisas forão pior cada dia para a raça humana, porque a grande tribulação é algo muito, muito terrível. E dirá, mas não se supõe que haveria um rápido? O que é que eu faço aqui? Bom, tu ficaste de pé, te levantaste e fostes embora quando estava se realizando, fazendo a pregação, para se obter a fé para o rapto. E já o rapto aconteceu. No livro dos selos tem um lugar onde ele fala que diz, e se lhes falará, isso já aconteceu, isso já é coisa do passado. Porque assim é como estará acontecendo neste tempo final. Já aconteceu. Vamos ver se nós achamos essa partezinha aí. Se lhes dirá, o rapto aconteceu. Vamos ver. Agora vejam por quê. É aqui. Vamos ver se nós achamos isso rapidinho.
Aconteceu. En el libro de los sellos. O livro dos selos. En el libro de los. No livro 2. En el libro de los sellos. No livro dos selos. En la página. Na página 97. 97. Dice. Diz. Agora, no capítulo 4, achamos que João foi levantado. Lá nos primeiros 3 capítulos, vemos as igrejas e depois já não tem muito no tocante às eras da igreja. E nisso é onde eu penso que será muita gente surpreendida porque estão aplicando a igreja no período da tribulação e as coisas que acontecem durante este tempo. E como eu falei ontem na mensagem, de repente as tribulações estarão sobre a terra e dirão: porque não foi ou aconteceu como na primeira vinda, mas assim será o rapto, e acontecerá igual como tem acontecido no passado. Aconteceu e não souberam. Agora, não fica muita coisa prometida para essa igreja, a igreja gentil, ou seja, a noiva. E se lhes dirá, mas depois nós buscamos isso, e se lhes dirá, agora vejam. Como? Agora, não resta muito prometido para essa igreja. Como aqui ele está nos falando desse evento ou acontecimento e diz: continua dizendo aqui, vamos voltar a ler esse parágrafozinho aqui, onde diz: espere que chegue o aperto, sente-se por um outro lado, se é que não quer ver o que vai antes desse tempo, mas lhe convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro te prepara para o que vem depois. Porque quando chegar essa manifestação plena de milagres e maravilhas físicos, Deus já terá feito grandes milagres e maravilhas espirituais, Ele terá aberto os olhos espirituais dos filhos e filhas de Deus, dos escolhidos, e estarão vendo a vinda do anjo que era diferente dos outros, velado em carne humana no seu anjo mensageiro, e revelado através do seu anjo mensageiro, e estarão recebendo a fé, a revelação para ser transformados e raptados no último dia. Na página 114 do livro de Citações, parágrafo 1008 diz: sim, eles continuarão igual como sempre foram, mas lembrem-se, por todo este tempo Noé estava na arca. Igualmente a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já terá sido redimido, o sexto selo se terá produzido e o sétimo selo o traz novamente à terra. O sétimo selo traz o título de propriedade. O sétimo selo, que é a vinda desse anjo que era diferente dos outros, traz o que? A terra. Para que grupo? Para o grupo que já está selado dentro do corpo místico de Cristo, dentro da igreja noiva do Senhor, como templo espiritual. E o sétimo selo traz de novo a terra. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava no trono e depois sentou-se e reclamou o que era seu, o que tinha redimido. Correto? Sempre tem sido essa terceira etapa. Ele escreve em cima: a terceira etapa, o sétimo selo é igual, o traz a terra. E do lado escreve em cima Moisés e Elias, Apocalipse 11, do 15 ao 19, 8, do 1 ao 5 e 6, do 12 ao 17. O número 3 é o número da perfeição. O ministério chegou na sua perfeição quando reproduziu Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos. Escreve aí a terceira etapa.
Y sigue diciendo nuestro hermano Continua William, dizendo o la nosso irmão William, a revelação para ser transformados e en el día raptados no último postrero, dia los grandes não milagros y é ou maravillas são os que van a grandes ser milagres e maravilhas que vão hechos ser en esa etapa feitos de la apertura, nessa etapa do sino que aperto, es la senão revelación que del é a séptimo sello, revelação do sétimo siendo dada a selo, conocer sendo dada a esa conhecer revelación a los essa escogidos de revelação Dios para os por escolhidos de medio del Deus ángel, que através era do anjo que era diferente de los demás, diferente dos a través de outros, su ángel mensajero, através do seu anjo porque son mensageiro, los porque truenos, são os la trovões. voz de Cristo, A voz de Cristo, los truenos, os los que le dan a trovões, su iglesia os que dão la à fe y sua la igreja a fé, a revelación revelação para ser transformados transformados y e raptados, de lo cual en raptados. la página E disso na 212 página del libro 212 de do livro los sellos dos nos selos, dice nos diz: la novia todavía a no ha noiva tenido un ainda não avivamiento. teve um Todavía no ha avivamento, habido ainda não allí ningún teve avivamiento, aí nenhum ninguna avivamento, manifestación de nenhuma Dios para manifestação sacudir de a la Deus novia. para Estamos sacudir a esperando noiva. eso. Estamos Se esperando por isso. necesitarán esos Se 7 truenos precisarão misteriosos desses 7 para trovões despertarnos. misteriosos para Él los acordá-la, mandará. Ele os Lo mandará. prometido. ¿Cómo los Ele mandará? o prometeu. Como os Allí en mandará? lo que leímos, Lá no que nós lemos el aí, séptimo sello, o sétimo o sea, selo, ou el seja, cumplimiento de la venida o de ese ángel que cumprimento era da diferente vinda a los desse demás, anjo que era diferente es dos el que lo outros, trae é quem o à traz terra. à terra. Dice el séptimo Diz sello, o sétimo la selo, tercera etapa. a Séptimo terceira sello es etapa. igual, lo Sétimo trae selo a é la igual, o traz à terra. ¿Quién es el que trae a Quem la é o que tierra traz à la terra? revelación de la A segunda revelação venida da del Señor, segunda vinda lo cual es do proclamada Senhor, que por é las voces de los proclamada 7 pelas truenos. vozes dos Ese 7 ángel que era trovões, diferente a los esse demás. anjo que era diferente dos demais. Todo eso E en el tudo isso no cumplimiento de la cumprimento visión de la gran da carpa visão da catedral, grande que hoy carpa catedral, que está hoje en esa etapa está de nessa etapa los escogidos de dos Dios recibir escolhidos de Deus esa fe receberem para ser essa fé para transformados y ser raptados. transformados e Y raptados. sigue diciendo nuestro hermano William Continua allí, dizendo o nosso la irmão fe de William rapto. aí, a fé de ¿Dónde rapto, está? onde está? En los 7 truenos Nos de 7 trovões de Apocalipsis, Apocalipse, capítulo 10. 10. Nos ponemos Ficamos de pé y así dejamos e assim con nosotros a deixamos nuestro conosco apreciado hermano y ao amigo nosso apreciado irmão e en este amigo tema, la venida del neste Hijo del tema, a Hombre con vinda sus do Filho ángeles, do Homem com seus ao anjos, Dr. ao doutor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, Boa tarde, ministros, compañeros. ministro.